Em uma noite fria e chuvosa, duas jovens estudantes conversavam em um quarto pequeno, iluminado apenas pela luz fraca de um abajur. Livros e cadernos estavam espalhados pelo chão, criando uma bagunça típica de quem estudava até tarde. No entanto, uma conversa descontraída foi abruptamente interrompida pelo som estridente do telefone. O toque ecoou pelo quarto, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Uma delas atendeu, mas não era uma voz familiar. Ela escutou apenas uma respiração pesada, profunda e irregular. Segundos depois, uma voz distorcida e ameaçadora sussurrou do outro lado da linha. "Eu vejo vocês." O tom carregado de malícia fez a jovem tremer. As duas se entreolharam. O medo se espalhou rapidamente. Antes que pudesse reagir, a voz contínua, mais baixa, quase como um lamento perverso. Não há para onde correr. De repente, a ligação caiu. O telefone ficou mudo, mas o silêncio que se abalou era ainda mais perturbador. Era como se algo invisível tivesse entrado no quarto com elas. Assombrada pelo telefonema e pelo desaparecimento recente de um garoto na região, uma delas decide procurar respostas. Tudo apontava para uma mulher idosa, reclusa, que vivia na casa mais afastada da cidade. Diziam que ela falava com as sombras, que sabia segredos proibidos. Ao bater na porta, a velha abriu lentamente, seus olhos fundos parecendo enxergar além da pele e da alma. A conversa começou hesitante, repleta de meias palavras e respostas enigmáticas, até que a jovem ousou fazer a pergunta certa. "Onde está o garoto?" A velha parou, seu corpo enrijeceu e, sem aviso, recuou para a escuridão do cômodo. O ar na casa ficou mais denso, carregado com um cheiro pútrido. Quando emergiu novamente, não era mais uma velha frágil, mas uma criatura horrenda, a pele rachada e os olhos esbugalhados. Seu sorriso revelou fileiras de dentes irregulares e afiados, e sua voz agora gutural murmurou: "Tarde demais." Então ela consegue escapar e sai à procura do garoto. O garoto desaparecido acordou caído no chão de uma casa abandonada, seu corpo retorcido em uma posição anormal. Seu braço dobrou-se de um jeito grotesco. Parecia que estar quebrado durante uma fuga desesperada. A pele pálida e suada denunciava o pavor que o consumia mais do que a própria dor. O ar dentro da casa era sufocante, impregnado com um cheiro pútrido de umidade e tranquilidade. De repente, um rangido cortou o silêncio, uma porta se abriu lentamente, como se a própria escuridão estivesse se arrastando para fora. O garoto estremeceu. Algo estava errado. No breu do corredor, uma figura disforme começou a emergir. Seus membros alongados se contorceram como se ainda não tivessem sido usados a própria existência. Os olhos eram assustador. Os passos da coisa eram lentos, calculados, como se saboreasse o medo que exalava de sua presa. Do lado de fora, seus amigos chegaram à entrada, mas o caminho ficou bloqueado por 3 portas cobertas de inscrições em fresco de sangue. As palavras pulsavam na madeira apodrecida, uma leva à vida, 2 ao inferno. O tempo estava se esgotando. O garoto, ainda paralisado no chão, assistiu impotente à sombra que se expandia diante dele. E então, ela se moveu. O ar ao redor ficou gelado. Garras saíram da penumbra, arranhando o chão de madeira com um som agudo e enlouquecedor. Uma boca enorme se abriu, revelando dentes irregulares, pontiagudos e enegrecidos pelo apodrecimento. Eles ficaram parados ali sem saber o que fazer, vendo o mal na sua frente. Todos desconfiavam de que o mal na cidade e nos vilarejos poderia ser obra de bruxas. Os garotos ainda não tinham aparecido, mas a população resolveu punir as supostas feiticeiras. A vila inteira já suspeitava da mulher e das outras que se reuniam com ela sob a lua cheia. Agora, as evidências eram claras. Elas foram descobertas e levadas à beira de uma ponte principal, onde cordas foram preparadas para o enforcamento. O padre local queria que confessasse seus pecados como bruxas e se arrependesse para que suas almas fossem purificadas. O ritual foi preparado e o livro de Salomão foi aberto.
A leitura deveria aprisioná-las para sempre no inferno, mas algo deu errado. Antes da última palavra ser pronunciada, uma rajada de vento sobrenatural varreu o local, apagando todas as tochas. Em um instante, seu corpo pendeu para frente, as cordas se desfizeram como se fossem cinzas, e as criaturas retornaram, desta vez mais fortes. O medo se manteve pela cidade, transformando-se em fúria. À noite, uma multidão tomou as ruas, com tochas em mãos, determinada a acabar com o mal pela raiz. O destino era um castelo abandonado nos limites do vilarejo, um lugar evitado pelas gerações. Eles acreditavam que ali era a origem de todo o horror e do mal. A transmissão enfurecida caminhou a noite toda até o castelo. Os gritos ecoaram na escuridão, mas nada poderia detê-los. Estavam preparados para o que lá estivesse. Mas um ser de formas retorcidas, olhos sem alma e bocas repletas de dentes aprimorados surgiram das sombras. O pavor dominou a multidão quando uma dessas criaturas agarrou um homem e o arrastou para longe, sumindo nas trevas de um moinho abandonado. Os que restaram correram atrás da criatura até o moinho. O plano era simples, queimá-lo até não sobrar nada. As tochas foram lançadas, e o fogo rapidamente tomou conta do lugar. Uma criatura peculiar, de forma inumana, foi engolida pelas chamas, mas algo inesperado aconteceu. O incêndio parecia não destruí-la, mas sim libertá-la. Outras criaturas da noite apareceram no local, e a multidão, com medo, fugiram para longe. A noite se tornou um campo de batalha entre o bem e o mal, e a verdadeira luta começou. O prefeito, vendo que a cidade estava perdida para a escuridão, reuniu homens dispostos a lutar. Guerreiros armados com espadas, bestas e coragem se lançaram contra as criaturas que agora vagavam livremente. O horror tomou conta das ruas. Seres que arrancavam a pele das vítimas ainda vivas, olhos brilhando na noite, dentes rasgando carne como se fosse papel. Cada golpe contra eles parecia inútil, mas recuar não era uma opção. No meio da batalha, um dos guerreiros viu cara a cara com uma entidade diferente das demais. O ceifador do demônio, alto, envolto em um capuz sombrio, empunhava uma espada imponente. Ele não estava ali apenas para lutar para as trevas, mas para reclamar a alma daquele guerreiro. Tomado pelo terror, o homem perguntou: "Quem é você?" Então, com uma voz profunda e ecoante, ela respondeu: "Eu sou o ceifador do Mas aquela demônio." entidade não seria facilmente derrotada. Ela possuía poderes desconhecidos pelos humanos. De repente, com um único golpe, o ceifador derrubou o guerreiro ao chão. Sua lâmina, agora envolta em chamas, se projeta para deferir o golpe final. Porém, num último instante de desespero, o guerreiro conseguiu escapar, desaparecendo na escuridão. Por dias e noites, a batalha contra o mal se estendeu, transformando o mundo em um campo de guerra entre luz e trevas. Guerreiros caíram, sacrificando suas vidas na esperança de extinguir a escuridão que assolava a terra. O sangue dos bravos tingiu o solo, e os gritos dos que pereciam ecoaram pelo vento impiedoso. Mas, apesar das perdas, alguns sobreviveram. Feridos, exaustos, mas certos, eles sabiam que a guerra ainda não havia terminado. Os que restaram partiram em uma jornada rumo à batalha final. Caminharam por dias, atravessando florestas densas repletas de criaturas à espera, enfrentando o frio cortante da neve que castigava seus corpos. A fome os consumia. O cansaço pesava sobre eles, mas a fé os mantinha de pé. Então, após uma longa e árdua travessia, chegou ao caminho que os levaria ao mosteiro sombrio, o local onde a suposta bruxa aguardava seu destino. Lá, conforme as escrituras sagradas do livro de Salomão, ela seria julgada e condenada. O fim da jornada foi próximo, e com ele, a promessa de que, enfim, a Era das Trevas poderia chegar ao seu final. Ao chegarem ao local,
descobriram que todo o caminho percorrido e todas as dificuldades enfrentadas serviram apenas para levar o demônio até o mosteiro, onde ele poderia destruir o último livro de Salomão. Pois, com a destruição desse livro, o reinado das trevas seria absoluta. Os guerreiros então lutaram por suas vidas e para combater o mal. Nesse momento, o demônio se fez presente, pois tudo o que ele queria era chegar ao mosteiro. Palavras do livro de Salomão foram lidas, e cada verso lido era como uma lâmina contra a entidade. O demônio foi derrotado, mas muitas vidas foram perdidas. A cidade foi salva, mas com um preço alto. As ruas ficaram marcadas pelo horror. No entanto, algo ainda pairava no ar. O mal nunca desaparece completamente. Ele apenas espera para retornar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Na escuridão como predador. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always
do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Vítimas de circunstâncias. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking.
Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off. Esse ano,
um abismo negro, engolindo som e luz. No convés, marinheiros se amontoam, rostos tensos e pálidos sob a sombra. Seus olhos vasculham o horizonte, buscando. Um vento frio sibila pela armadoria, trazendo consigo o cheiro de sal e algo antigo, algo sinistro. Da névoa rodopiante, uma forma toma forma. É um navio, suas velas infladas, mas estranhamente imóvel. Nenhum marinheiro avista em seus convéses desgastados. Nenhuma luz queima em seus lampiões fantasmagóricos. O navio desliza de forma profana, como que guiado por uma mão invisível. É um navio fantasma, uma embarcação espectral condenada a navegar pelos mares por toda a eternidade. Esses navios espectrais assombram nosso imaginário coletivo. Eles são a matéria de pesadelos e lendas, sussurradas por marinheiros à luz bruxuleante de lamparinas. Histórias contadas com uma mistura de medo e fascínio. As histórias falam de viagens amaldiçoadas, espíritos vingativos e mistérios que desafiam qualquer explicação. São avisos das profundezas, lembretes do poder do mar e da fragilidade da vida. Talvez o mais famoso desses navios fantasmas seja o holandês voador. Um navio fantasma condenado a navegar pelos mares para sempre, incapaz de aportar ou encontrar paz. A lenda fala de um capitão holandês, um homem chamado Van der Decken, um marinheiro habilidoso, mas imprudente. Cego pelo orgulho, ele jurou que dobraria o cabo da Boa Esperança, mesmo que levasse até o dia do juízo final. Ele desafiou a própria ira de Deus. Uma tempestade se levantou, feroz e implacável. O holandês foi pego em sua fúria, jogado contra as rochas e arrastado para as profundezas. Mas esse não foi o fim. Van der Decken e seu navio foram amaldiçoados a navegar pelos mares para sempre, um aviso fantasmagórico para todos que cruzassem seu caminho. Os marinheiros falam do holandês em tons baixos. Dizem que avistá-lo é um prenúncio de má sorte, um arauto de tempestades, naufrágios ou até mesmo morte. Algumas histórias descrevem o holandês aparecendo como um navio fantasmagórico e brilhante, navegando pelo ar ou até mesmo em chamas. Outros descrevem um silêncio arrepiante que envolve o navio, quebrado apenas pelo rangido lamentoso de sua madeira. Houve inúmeros avistamentos do holandês voador ao longo dos séculos. Marinheiros, exploradores e até membros da realeza alegaram ter encontrado o navio lendário. Cada encontro é relembrado com uma mistura de terror e admiração. Essas histórias, passadas de geração em geração, servem como um lembrete do poder duradouro das lendas marítimas. Embora o holandês voador seja talvez o mais lendário dos navios fantasmas, ele está longe de ser o único. Os mares guardam muitos segredos e inúmeras histórias de navios espectrais perdidos nas profundezas. Um desses mistérios é o Mary Celeste, um navio encontrado à deriva e misteriosamente deserto na vastidão do Oceano Atlântico em 1872. O navio estava em condições de navegar, sua carga intacta, mas sua tripulação havia sumido, desaparecida sem deixar vestígios. A comida ainda estava na mesa, os equipamentos de navegação estavam intactos. Não havia sinais de luta, nenhuma indicação de por que a tripulação teria abandonado o navio. O mistério do Mary Celeste permanece sem solução até hoje, um enigma assustador do mar. Cena 5. A viagem sombria da noiva. E há a história trágica do Lady Lovibond, uma escuna inglesa que encontrou um destino cruel no Dia dos Namorados de 1748. O capitão, Simon Peel, havia acabado de se casar com uma bela jovem chamada Annette. Ele a levou a bordo do Lady Lovibond para o que seria sua viagem de lua de mel. Sem o conhecimento do capitão, seu imediato, John Rivers, estava perdidamente apaixonado por Annette. Consumido pelo ciúme e fúria, Rivers dirigiu o navio para os traiçoeiros bancos de areia de Goodwin Sands, destruindo a embarcação deliberadamente e matando todos a bordo.
Cena 6. Sussurros das profundezas. Reza a lenda que o Lady Lovibond agora reaparece a cada 50 anos, uma aparição fantasmagórica navegando pelas águas da costa de Kent. Alguns dizem que o navio espectral aparece como um farol, alertando outras embarcações para longe das areias mortais. Outros afirmam ouvir os sons de uma celebração que deu errado, risos, música e, em seguida, o estrondo aterrador das ondas contra o casco. As histórias do Lady Lovibond e do Mary Celeste, embora diferentes em seus detalhes, compartilham um fio condutor. São histórias de tragédias marítimas, de vidas perdidas no mar e da possibilidade inquietante de que alguns eventos estão além da nossa compreensão. Cena 7. Ecos da tragédia. Embora muitas histórias de navios fantasmas se originem em águas europeias, o vasto Oceano Pacífico guarda sua própria cota de lendas marítimas. Uma dessas histórias é a do Kaleush, um navio fantasma que se diz navegar pelos mares da costa do Chile. Ao contrário da aparência fantasmagórica e etérea de muitas embarcações fantasmas, o Kaleush é frequentemente descrito como uma visão magnífica. Disse que é um grande veleiro de 3 mastros, brilhantemente iluminado e cheio de música e risos. Mas a folia é enganosa, pois o Kaleush é tripulado pelas almas daqueles perdidos no mar. Eles estão presos entre mundos, navegando para sempre pelo oceano, incapazes de escapar de seu destino aquático. Cena 8. A viagem eterna. Essas histórias, passadas de geração em geração de marinheiros, compartilham elementos comuns que falam do poder duradouro das lendas de navios fantasmas. Os próprios navios são frequentemente descritos como estando em um estado de movimento perpétuo, navegando sem parar, mas nunca chegando a um destino. Suas tripulações, visíveis ou não, estão presas em uma espécie de purgatório marítimo, eternamente ligadas ao navio que ceifou suas vidas mortais. Esses detalhes misteriosos aumentam a sensação de mistério e pavor que cerca os encontros com navios fantasmas. Eles servem como um lembrete da vastidão e poder do oceano e da fragilidade da vida humana diante de sua natureza imprevisível. Cena 9. Guardiões das profundezas. Mas serão essas histórias meramente folclore náutico? Ou poderia haver algo mais nessas aparições fantasmagóricas? Alguns acreditam que os navios fantasmas não são arautos da desgraça, mas guardiões das profundezas. Eles argumentam que essas embarcações espectrais servem como um lembrete do poder do oceano e da importância de respeitar sua força. Eles acreditam que os navios e suas tripulações, eternamente ligados ao mar, são agora parte de sua estrutura, protetores de suas profundezas e sentinelas contra aqueles que o explorariam ou prejudicariam. Cena 10. Além do véu. Embora a ciência possa oferecer explicações para alguns desses avistamentos, ilusões de ótica, fenômenos atmosféricos ou simplesmente a identificação incorreta de embarcações distantes, o fascínio duradouro por navios fantasmas sugere que essas histórias tocam em algo mais profundo na psique humana. Elas falam do nosso medo do desconhecido, nosso fascínio pela vida após a morte e nossa conexão duradoura com o mar. Essas histórias nos lembram que ainda existem mistérios no mundo que a ciência não consegue explicar totalmente. Elas nos forçam a confrontar a possibilidade de que existem forças além da nossa compreensão em ação. Cena 11. Você ouvirá o chamado? Então, da próxima vez que você se encontrar olhando para a vastidão do oceano, lembre-se das lendas. Ouça atentamente o vento e observe cuidadosamente através da névoa. Você nunca sabe o que pode ver ou ouvir. Talvez, se você tiver sorte, ou talvez azar, possa avistar uma vela fantasmagórica no horizonte, um sussurro além do véu,
um lembrete dos mistérios que se escondem sob as ondas. Inacreditável. O bradador existe? Finalmente, a verdade vem à tona. Imagine estar sozinho em meio aos pampas do sul do Brasil, sob o céu estrelado, quando de repente um grito rasga a noite. Não é um som qualquer. É um lamento profundo, que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Seu coração acelera, suas pernas tremem, e um frio gélido percorre sua espinha. Você tenta se convencer de que é apenas o vento. Mas então, a voz retorna, agora mais na próxima. Um som aterrador, quase humano, quase animal. Você está prestes a conhecer a entidade mais temida da região. Essa é a lenda do bradador. Uma alma penada que nunca encontrou descanso. Mas... e se eu te disser que essa história pode ser mais real do que você imagina? O começo da maldição. A lenda do bradador remonta aos tempos antigos, quando as vastas terras do centro-sul do Brasil eram ocupadas por fazendeiros e tropeiros. Entre eles existia um homem chamado Gregório. Dizem que era um homem cruel, de olhar frio e mãos pesadas. Ele tratou seus empregados com brutalidade, mas sua maldade ia além. Nem mesmo sua própria mãe escapou de sua fúria. Conta-se que, em um acesso de raiva, Gregório fez algo imperdoável. Durante uma noite de tempestade, empurrou sua mãe escada abaixo, deixando-a ali, agonizando. A mulher, já idosa e frágil, lançou sobre ele sua última praga antes de morrer. Que sua alma nunca encontre descanso. Que seus gritos sejam sua única companhia por toda a eternidade. Poucos dias depois, Gregório foi encontrado morto. Mas algo estranho aconteceu. Seu corpo não se descompunha e a terra recusava-se a engoli-lo. Quando pretendíamos enterrá-lo, o solo rachava e cuspia o caixão de volta. Até que, numa última tentativa, os moradores decidiram largar seu corpo à própria sorte, deixando-o exposto ao vento e à chuva. Foi então que os lamentos começaram. Os primeiros relatos. Na primeira noite após o enterro fracassado, tropeiros que passavam pela região dizendo ouvir gritos aterrorizantes vindos do descampado. Eram lamentos prolongados, angustiantes, como se alguém sofresse alguma lesão além do suportável. Parecia um homem gritando de dor, mas ao mesmo tempo não era humano, relatou um antigo morador da região. A cada noite, os gritos se tornavam mais frequentes e mais altos. O medo se manteve, e logo ninguém mais ousava atravessar esses campos após o anoitecer. O medo se espalha. Os fazendeiros das redondezas começaram a notar um padrão. Sempre que alguém tentava desafiar a maldição e se aventurava pelo local, algo ruim acontecia. Gado desaparecia sem explicação. Cavalos eram encontrados mortos, com expressões de puro terror e, em certas manhãs, pegadas estranhas apareciam na terra úmida, como se alguém ou algo tivesse caminhado ali durante a noite. O mais assustador era que ninguém jamais via o bradador, apenas o ouvia. Seu lamento começava como um sussurro distante, quase imperceptível, mas em questão de segundos tomava conta de tudo, ecoando de todos os lados ao mesmo tempo, como se a própria noite estivesse gritando. E então, no auge do desespero, só restava o silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que até os grilos paravam de cantar. Era nesse momento que muitos afirmavam sentir uma presença, algo invisível, observando, esperando. Um encontro assistidor. Um dos relatos mais famosos aconteceu com um viajante chamado Ernesto, que resolveu atravessar os campos mesmo sabendo da fama do lugar. Dizem que ele era cético e não acreditava em lendas. Ernesto cavalgava sob a lua cheia quando ouviu o primeiro lamento. Seu cavalo, normalmente valente, começou a empinar e relinchar desesperadamente. O som foi aumentando, cada vez mais perto, e então algo aconteceu. Uma sombra sem forma cruzou seu caminho. A temperatura despencou
e um vento cortante levantou poeira ao redor. Ernesto sentiu um aperto no peito e caiu do cavalo, incapaz de se mover. O lamento agora parecia sussurrar diretamente em seu ouvido. De alguma forma, ele conseguiu arrastar-se até a estrada principal e fugiu, mas algo dentro dele mudou. Ernesto nunca mais foi o mesmo. Começou a perder peso, teve pesadelos constantes e 1 ano depois desapareceu sem deixar rastros. Seu último relato foi registrado por um amigo. Ele disse que o bradador não era apenas um espírito, mas algo pior, algo que nunca deveria ter sido despertado. A ciência pode explicar? Muitos procuraram racionalizar a lenda. Alguns dizem que os gritos são apenas o som do vento passando entre as araucárias. Outros afirmam que pode ser um aspecto acústico natural, amplificado pela relevância da região. Mas há aqueles que juram que não é apenas uma história. A maldição continua. Até hoje, moradores locais relatam ouvir os gritos do bradador nas noites sem lua. Algumas pessoas queriam ter algo, mas seus dispositivos falharam misteriosamente. Cachorros latem sem motivo, crianças choram sem explicação, e alguns que se arriscaram a passar por ali garantem sentir uma presença. E o mais assustador, os relatos estão se tornando mais frequentes. Será que você teria coragem? Se você estivesse sozinho nos pampas, cercado pela escuridão, e ouvisse um grito ecoando na noite, você correria? Ou gostaria de descobrir a verdade? Deixe seu comentário abaixo. Você acredita na lenda do bradador ou acha que tudo não passa de superstição? Mas cuidado! Dizem que aqueles que duvidam do bradador são os primeiros a ouvir seu chamado. Nas sombras da humanidade, uma guerra ancestral permanece invisível aos olhos mortais. Vampiros e lobisomens, criaturas que alimentam o folclore há séculos, continuam travando uma batalha sangrenta, alimentada por ódio, segredos e traições. Essa é uma história não apenas de sangue, mas de destino. Selena, uma guerreira vampira conhecida como a Sombra da Noite, é temida tanto por inimigos quanto por aliados. Criada desde jovem, dentro dos rituais obscuros da seita dos vampiros guerreiros, ela aprendeu a caçar, lutar e nunca confiar em ninguém, especialmente nos Lycans, os lobisomens, tidos como os responsáveis pela morte de sua família. Durante uma patrulha nas ruas escuras de uma cidade europeia, Selena presencia um ataque incomum. Um grupo de Lycans persegue um humano específico com um nível de interesse que ela nunca viu antes. Esse homem, Michael Dorian, parece não entender o porquê de ser alvo. Mas há algo em seu sangue que chama a atenção de ambas as raças. Michael é médico e leva uma vida pacata até cruzar com o destino que mudaria sua existência. Após o ataque, ele começa a sentir transformações internas, sentidos aguçados, sonhos vívidos e uma estranha conexão com a lua. Selena, intrigada, decide salvá-lo ao invés de matá-lo, quebrando a primeira de muitas regras do seu clã. Nos bastidores da guerra, o Conselho dos Vampiros planeja despertar um dos anciões, Victor, líder adormecido há mais de um século. A ideia é restaurar a ordem entre os clãs, mas há quem tenha outros planos. Craven, um dos vampiros mais ambiciosos, articula em segredo uma aliança com os Lycans, movido por sede de poder e ciúmes antigos de Selena. Enquanto Michael luta contra a metamorfose que ameaça sua humanidade, descobre documentos escondidos sobre sua linhagem. Ele é descendente direto de uma linha esquecida, portador de um gene híbrido capaz de unir as duas espécies em um só corpo. Essa revelação atrai a atenção de Lucius, o líder dos Lycans, que enxerga em Michael a chance de virar o jogo milenar. Lucius não é um vilão comum. Ele foi traído no passado, preso e torturado pelos próprios vampiros que agora o acusam de monstruosidade. Comanda seus guerreiros das profundezas dos esgotos, mas mantém um código de honra. Sua missão não é apenas destruir,
é libertar seu povo da escravidão velada imposta pelos vampiros. Selena começa a questionar tudo o que sabia. As histórias contadas a ela desde pequena sobre os Lycans não batem com os fatos que presencia. Seria possível que os verdadeiros monstros estivessem dentro do próprio clã? A dúvida se intensifica quando ela desenvolve sentimentos por Michael, um híbrido que representa a união do impossível. Em segredo, o laboratório dos Lycans realiza experiências genéticas, testando balas com nitrato de prata e vírus que destroem células vampíricas em segundos. Eles querem criar o Super Lycan, uma criatura indestrutível. Mas com Michael em mãos, talvez não precisem de monstros, apenas de tempo. Enquanto isso, Victor desperta. Seu retorno divide o clã dos vampiros. Uns o veem como salvação, outros como ditador do passado. Ao descobrir que Selena agiu sem permissão, salvando um híbrido e desafiando regras sagradas, ele ordena sua execução. Ela foge com Michael, iniciando uma caçada implacável. Nas noites seguintes, emboscadas se intensificam. Vampiros e Lycans se enfrentam em becos, túneis e antigas ruínas. O mundo humano permanece alheio, enquanto as lendas que achavam serem apenas histórias são vividas sob seus pés. Michael passa pela transformação completa. Seus olhos brilham com a intensidade de um vampiro, mas seus músculos reagem com a fúria de um Lycan. Ele sente o conflito dentro de si, mas também um poder que jamais imaginou possuir. Ele pode ser a arma ou a cura. Selena, agora renegada, procura respostas no passado. Em manuscritos antigos encontra pistas sobre o verdadeiro início da guerra. Não foi traição, foi medo. Os vampiros temiam o equilíbrio e fizeram de tudo para destruir qualquer chance de paz. Com a ajuda de um antigo bibliotecário cego, um vampiro neutro, Selena descobre que Lucius não era o vilão da história. Na verdade, ele havia sido o primeiro a amar uma vampira e pagar o preço por isso. Viu seu clã ser destruído e sua amada queimada viva. Movida por essa revelação, Selena propõe uma trégua a Lucius, uma última chance de acabar com o ciclo de sangue. Juntos, planejam invadir o Salão dos Vampiros e expor a verdade diante do Conselho. A missão é perigosa. Durante a invasão, Craven intercepta o grupo e revela estar por trás de tudo. Traiu Victor, mentiu sobre a origem da guerra e pretendia usar Michael como cobaia de suas experiências. Um duelo se inicia, força bruta contra a velocidade sombria. Michael enfrenta Craven, enquanto Selena luta contra os próprios irmãos de clã. A batalha é intensa. No auge do confronto, Victor aparece, tentando destruir Michael. Mas Selena, com o coração dividido, escolhe protegê-lo. Crava sua lâmina no coração do ancião. O salão mergulha no silêncio. A morte de Victor causa caos entre os vampiros, mas também um momento de ruptura. O medo começa a ser substituído por dúvidas, e alguns vampiros hesitam em continuar lutando. Lucius se apresenta e conta sua versão da história. O conselho, forçado a ouvir, percebe que há mais do que sangue nessa guerra. Há mentiras antigas que precisam ser desfeitas. Michael, agora em equilíbrio com seus poderes, decide se afastar. Não quer ser usado como arma, mas como símbolo de uma nova era. Selena o acompanha, determinada a criar um novo caminho longe dos salões de sangue. O Conselho dos Vampiros é desfeito. Novas regras começam a ser discutidas e parte dos Lycans retorna à floresta, buscando paz. Mas a guerra ainda não acabou. Existem aqueles que lucram com o caos, e esses não desistirão facilmente. Enquanto isso, Selena e Michael juntos desaparecem nas sombras. Observam o mundo de cima de um antigo prédio, sem saber o que virá. Mas agora, com a verdade ao seu lado, estão prontos para enfrentar qualquer novo inimigo. E assim termina o primeiro capítulo de uma nova história. Não sobre monstros, mas sobre escolhas.
sobre enfrentar o próprio passado e decidir quem você será quando as trevas se dissiparem. A lenda da Mulher de Branco da Paraíba envolve mistério, dor e uma presença sobrenatural que aterroriza a região há gerações. Segundo as histórias, a Mulher de Branco aparece à noite nas proximidades da fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo, uma construção antiga que remonta ao século XVII. Dizem que ela é o espírito de uma jovem que teve um destino trágico em seu casamento, uma noiva que perdeu a vida de forma violenta. Desde então, sua alma vagueia, esperando eternamente por algo ou alguém. A história mais comum é a de que ela aparece sentada à beira de um poço profundo que existe na fortaleza. Vestida de branco, com um véu cobrindo parcialmente seu rosto pálido, sua presença é ao mesmo tempo hipnótica e aterrorizante. Os poucos que a viram de perto relatam que a temperatura cai de forma drástica e um silêncio mortal toma conta do ambiente. Ela não fala, mas seus olhos parecem implorar por ajuda. Como se estivesse presa em um ciclo de sofrimento eterno. O terror aumenta quando, ao se aproximar, as pessoas a veem caminhar em direção a um túnel subterrâneo que leva ao rio Paraíba. Ao chegar na entrada do túnel, ela desaparece sem deixar vestígios, deixando para trás um frio arrepiante e uma sensação de perigo iminente. Os que testemunharam sua aparição relatam pesadelos contínuos e a sensação de que estão sendo vigiados. Alguns acreditam que a Mulher de Branco é uma guardiã do local, impedindo que curiosos ou aqueles com mais intenções se aproximem do tesouro enterrado nas profundezas da fortaleza. Outros acham que ela está apenas procurando descanso para sua alma atormentada, vagando sem rumo, presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Há também histórias de exploradores e caçadores de tesouros que tentaram descer ao túnel depois de verem a Mulher de Branco. Nenhum deles voltou para contar o que viu. Algumas noites, é possível ouvir gritos abafados vindos da direção do túnel, como se almas perdidas estivessem clamando por libertação. Esses sons, misturados aos ventos fortes que assobiam pela fortaleza, criam uma atmosfera aterradora que assombra até os mais corajosos. Acredita-se que a lenda surgiu como uma forma de alertar as pessoas a não desrespeitarem os locais sagrados e históricos da região. No entanto, relatos de avistamentos continuam até hoje, principalmente por moradores locais e turistas curiosos que visitam a fortaleza à noite. O mistério da Mulher de Branco permanece sem solução, e muitos que ouvem suas histórias afirmam sentir uma sensação inexplicável de medo e angústia, mesmo sem nunca tê-la visto pessoalmente. Para aqueles que ousam se aproximar da fortaleza de Santa Catarina à noite, fica o aviso: a Mulher de Branco pode estar à espreita, esperando pela próxima alma curiosa para guiar até o túnel sombrio de onde nunca mais se volta. Esses relatos aterrorizantes tornam a lenda uma das mais assustadoras do Brasil, com uma atmosfera de medo crescente que faz até os mais céticos pensarem duas vezes antes de se aventurar pelo local. Se você tivesse a chance, teria a coragem de investigar essa lenda pessoalmente ou deixaria a história da Mulher de Branco descansar em paz? A última lua cheia. O despertar da fera incontrolável. A noite estava inquieta. O vento cortante uivava entre as árvores mortas e a lua cheia, enorme e pálida, pendia no céu como um presságio sombrio. O pequeno vilarejo à beira da floresta já dormia, mas um medo silencioso pairava no ar. Portas trancadas, velas apagadas. Ninguém ousava andar pelas ruas de terra batida. Todos conheciam a lenda. Todos sabiam o que acontecia na última lua cheia do inverno. Mas nem todos acreditavam, até que os primeiros gritos ecoaram na escuridão. Há séculos, um homem condenado pela própria natureza tentou escapar do destino cruel que lhe foi imposto. Ele não era mais humano, não completamente. Algo dentro dele despertava com a luz prateada da lua uma fome incontrolável, um instinto primitivo que o transformava em uma besta sedenta por sangue. Ele fugiu, escondeu-se, tentou resistir, mas a maldição não perdoa. Ela espera, ela se alimenta da negação, e quando o momento certo chega, não há mais fuga, apenas a transformação, apenas a matança. Dizem que ele nunca morreu, que,
A cada século, quando o último ciclo lunar do inverno se completa, ele retorna. E agora, naquela noite amaldiçoada, a lua cheia iluminava mais uma vez os telhados das casas trêmulas, lançando sombras alongadas sobre as ruas desertas. Algo acordou na floresta. Os galhos se dobravam, os animais fugiam, e um cheiro metálico de sangue já começava a se espalhar pelo vento. No centro do vilarejo, um jovem chamado Elias segurava uma carta amarelada pelo tempo, um aviso deixado pelo avô antes de morrer. Quando a lua for completa pela última vez, fuja. Se ouvir rosnados, não olhe para trás. E se o chamar pelo nome, corra. Mas ele não acreditava em velhas histórias. Não até que seus próprios olhos viram as pegadas gigantescas no solo lamacento. Não até que a noite foi rasgada por um urro de gelar os ossos. O primeiro corpo foi encontrado ao amanhecer, ou o que restou dele. Paredes cobertas de marcas de garras, portas arrancadas como se fossem feitas de papel, rastros profundos levando de volta à floresta. Algo espreitava na escuridão, algo que não poderia ser parado. Mas o pior ainda estava por vir, porque Elias percebeu algo que ninguém mais notou. A criatura não estava apenas matando, ela estava escolhendo, a cada noite, um novo desaparecimento, um novo rastro de sangue. A fera não era cega em sua fúria. Havia um padrão, um propósito. Elias começou a juntar as pistas, horrorizado. Descobriu o verdadeiro segredo enterrado na história do vilarejo. Aquela criatura não era um estranho. Não era apenas uma fera qualquer. Era um de nós. E então, o medo se tornou pânico. Quem entre eles carregava o sangue da maldição? Quem, ao amanhecer, voltaria a ser humano sem lembrar do que fez? Quem, ao olhar para o espelho, veria os olhos selvagens da fera espreitando dentro de si? Elias sentia seu coração disparar. E se fosse ele? O tempo corria. A última lua cheia se aproximava. O vilarejo inteiro se preparava para a última noite do ciclo, mas já era tarde demais. Porque a besta já estava desperta. Ela já escolheu sua próxima vítima. E agora, não havia mais para onde correr. O silêncio da madrugada foi quebrado por um grito agonizante. Depois, apenas o vento e a lua, fria e impassível, testemunhando a maldição se repetir mais uma vez. Até o próximo inverno. Em uma fazenda isolada no coração do interior, onde o silêncio da noite só era quebrado pelo uivo dos ventos, corria um rumor que gelava a espinha dos moradores locais. Diziam que o fazendeiro mais rico da região escondia um segredo macabro. Ele mantinha sob seu controle um lobisomem, um monstro que vagava nas noites de lua cheia, realizando seus desejos mais obscuros. Ninguém ousava questionar sua fortuna crescente ou os desaparecimentos misteriosos de animais e, às vezes, até de pessoas. O medo pairava no ar como uma névoa densa, sufocante. O fazendeiro era conhecido por sua ambição insaciável, um homem frio e calculista que via qualquer obstáculo como um desafio a ser eliminado. Segundo os relatos, ele teria feito um pacto com forças das trevas, entregando parte de sua alma em troca do poder de controlar a fera. A criatura, um homem amaldiçoado que se transformava em lobisomem sob o luar, era mantida sob o domínio do fazendeiro por rituais sombrios e alimentada com restos de carne e sangue fresco. Os moradores evitavam a propriedade, temendo que até um simples olhar na direção errada pudesse atrair o monstro para suas portas. As noites na fazenda eram especialmente assustadoras. Os trabalhadores juravam ouvir passos pesados no matagal, acompanhados por respirações ofegantes e rosnados profundos. Alguns contavam que, quando a lua cheia surgia, era possível ver uma figura gigantesca e peluda vagando pelos campos, com olhos que brilhavam como brasas acesas. Outros diziam que o fazendeiro assistia a criatura realizar seus atos brutais, sempre à distância, com um sorriso diabólico no rosto. A sensação de estar sendo observado por algo inumano era constante.
E até mesmo o gado parecia enlouquecer de medo durante essas noites. Mas o terror não ficava restrito à fazenda. A criatura parecia ser enviada em missões específicas, como um cão de caça das trevas. Casos de gado mutilado e plantações devastadas se multiplicavam nas fazendas vizinhas. E, quando um jovem morador desapareceu sem deixar vestígios, a desconfiança se transformou em pânico. É o lobisomem do fazendeiro, murmuravam nas rodas de conversa com olhos arregalados. Mas ninguém tinha coragem de confrontar o homem, temendo que isso trouxesse consequências ainda piores. A lenda do fazendeiro e seu lobisomem começou a espalhar-se pelas cidades vizinhas. Relatos de pessoas que juravam ter visto a criatura multiplicavam-se, e especialistas em folclore começaram a visitar a região em busca de respostas. No entanto, até mesmo os mais céticos evitavam passar a noite no local. O medo de cruzar com a criatura que espreitava na sombra superava qualquer curiosidade. E, assim, a história crescia como um câncer no imaginário local, contaminando os sonhos e a paz de todos ao redor. Uma das histórias mais assustadoras falava de uma mulher que desafiou o fazendeiro. Ela era uma jovem corajosa, movida pelo desejo de descobrir a verdade sobre o desaparecimento do irmão. Certa noite, ela foi vista entrando na fazenda com uma lamparina na mão. Nunca mais retornou. Dias depois, encontraram restos ensanguentados no matagal próximo, e marcas de garras no chão apontavam para um confronto feroz. Era como se o lobisomem tivesse feito questão de deixar sua assinatura, um aviso para que ninguém mais ousasse interferir. Ao longo do tempo, até mesmo os trabalhadores da fazenda começaram a desaparecer. Alguns fugiam sem aviso, enquanto outros simplesmente sumiam nas noites de lua cheia. Quando questionado, o fazendeiro apenas ria, dizendo que a vida no campo era perigosa. Mas o brilho frio em seus olhos sugeria algo mais sinistro. Os poucos que continuavam a trabalhar ali viviam em um estado constante de tensão, sempre olhando por cima dos ombros e dormindo com armas ao alcance das mãos. No entanto, o fazendeiro parecia intocável. As autoridades locais, pressionadas pelas histórias e pelo medo da população, até tentaram investigar a fazenda. Mas todas as buscas terminavam em fracasso, e os policiais que entravam no local relatavam sentir um peso opressivo, como se fossem vigiados por algo invisível. Estranhamente, muitos dos investigadores desistiam do caso, citando razões pessoais ou alegando que era impossível provar qualquer coisa. Era como se o próprio medo os paralisasse. A lenda do fazendeiro e seu lobisomem ainda persiste, mesmo décadas depois. A fazenda permanece em pé, abandonada e tomada pelo mato, mas os moradores garantem que, em noites de lua cheia, ainda é possível ouvir os rosnados ecoando à distância. Alguns acreditam que o lobisomem ainda ronda o local, talvez procurando por sua próxima vítima. Outros dizem que o espírito do fazendeiro permanece por lá, preso em sua aliança sombria. Seja qual for a verdade, poucos se atrevem a chegar perto da fazenda. O terror que aquela história carrega é mais do que suficiente para manter qualquer um longe. Se você passar por uma região rural e ouvir uivos estranhos, pense duas vezes antes de investigar. Nem tudo que se move nas sombras é apenas fruto de sua imaginação. Afinal, histórias como essa têm o poder de permanecer vivas, alimentadas pelo medo coletivo e pela crença de que, talvez, o lobisomem do fazendeiro ainda esteja à espreita. A lenda da princesa de Algodoal, a temida mulher serpente e seus segredos sobrenaturais. No coração da Amazônia brasileira, na paradisíaca e misteriosa ilha de Algodoal, uma antiga lenda permeia as histórias locais e desperta o medo em quem ousa conhecer mais o fundo de seus segredos. Conhecida por suas praias deslumbrantes e paisagens naturais intocadas, Algodoal é também lar de um dos mistérios mais sombrios e fascinantes do folclore brasileiro. A lenda da mulher serpente, uma princesa amaldiçoada que vaga entre o mundo dos homens e o dos seres sobrenaturais. Conta-se que, nas noites de lua cheia, quando o brilho da lua se reflete nas águas calmas da ilha, uma mulher de beleza hipnotizante aparece andando descalça pelas areias. Seus longos cabelos negros, que reluzem sob a luz da lua,
e seus olhos penetrantes atraem qualquer um que tenha sorte, ou o azar, de cruzar seu caminho. Ela parece uma princesa mística, perdida entre os mortais. No entanto, o que poucos sabem é que por trás dessa aparência cativante esconde-se uma criatura terrível e amaldiçoada: a Mulher Serpente. Esta lenda tem circulado por gerações entre os moradores locais, que alertam os visitantes sobre o perigo de se aventurarem nas praias desertas durante a noite, especialmente nas fases de lua cheia. Muitos dizem que ela não é uma lenda simples, mas um conto baseado em acontecimentos reais que ainda marcam a vida na ilha até os dias de hoje. O que realmente existe por trás dessa história? Por que tantos insistem em afirmar que já a viram? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa fascinante história de mistério, horror e beleza sobrenatural. A Ilha de Algodoal, um paraíso envolto em mistério. Antes de explorarmos o fundo da lenda da Mulher Serpente, é importante entender o cenário onde essa história se desenrola. Algodoal. Localizada no estado do Pará, no norte do Brasil, Algodoal é conhecida por sua natureza exuberante, praias de areia branca e águas cristalinas. A ilha, cujo nome remete à imagem suave e esvoaçante de algodão, parece ser um refúgio tranquilo e paradisíaco, longe das grandes cidades e do tumulto moderno. No entanto, sob essa tranquilidade aparente, esconde-se uma energia ancestral que muitos descrevem como mística. A ilha é acessível apenas por barco, o que já lhe confere um ar de isolamento e mistério. Cercado por lendas, Algodoal é um local onde o misticismo se mistura à natureza, e onde as histórias de assombrações e entidades sobrenaturais circulam há séculos entre os pescadores e nativos. Muitas dessas histórias falam sobre espíritos que vagam pelas praias e florestas, mas nenhuma é tão conhecida e temida quanto a lenda da Mulher Serpente. Essa lenda é passada de geração em geração, sendo um dos elementos mais intrigantes do folclore local. Mas o que realmente faz dessa história algo tão arrepiante? Para responder a essa pergunta, é necessário voltar no tempo, às origens da lenda, e desvendar os segredos que ela guarda. A origem da lenda. A maldição da princesa de Algodoal. A história da Mulher Serpente remonta a tempos imemoriais, quando, segundo os antigos, a ilha de Algodoal não era apenas um refúgio para os homens, mas também para entidades místicas. De acordo com a lenda, havia uma bela princesa indígena que vivia nas terras férteis e misteriosas de Algodoal. Ela era conhecida por sua extraordinária beleza e segurança, e seu povo a venerava como uma espécie de deusa protetora. No entanto, sua beleza chamou a atenção de um poderoso feiticeiro, que, movido por ciúmes e desejo, tentou cortejá-la. Ao ser rejeitado pela princesa, o feiticeiro lançou sobre ela uma terrível maldição. Ele a condenou a viver eternamente entre dois mundos, o mundo dos homens e o mundo das criaturas mágicas. A maldição não apenas aprisionou entre essas duas dimensões, mas também se transformou em uma entidade metade mulher, metade serpente. Durante o dia, a princesa permanece oculta, vivendo nas profundezas da floresta ou escondida nas águas calmas da ilha. Mas, à noite, especialmente durante as luas cheias, ela emergia das sombras, caminha pelas praias e procura almas desavisadas para arrastar consigo para seu domínio. O destino dessas almas era desconhecido. Alguns dizem que a princesa, agora transformada em serpente, busca companhia para aliviar sua eterna solidão. Outros acreditam que ela tem interesse muito mais sombrio, se alimentando da essência vital daqueles que ela seduz. Os sinais da Mulher Serpente. O que os moradores relatam? Os moradores da ilha de Algodoal são os primeiros a avisar qualquer visitante desavisado. Nunca, sob hipótese alguma, se aproximar da praia durante uma noite de lua cheia. Para eles, a lenda da Mulher Serpente não é apenas uma história contada para assustar as crianças, mas um relato de eventos reais e assustadores que começam a acontecer. Vários relatos de moradores e visitantes falam sobre a amizade da mulher misteriosa. A maioria das histórias segue um padrão semelhante. A mulher aparece à distância, caminhando lentamente pela areia, quase flutuando sobre a superfície. Ela emite uma aura de tranquilidade e serenidade, como se estivesse em paz com o mundo. Mas, ao se aproximar, os desavisados logo perceberam que algo está terrivelmente errado. Dizem que seu rosto, embora belo à primeira vista, revela traços perturbadores ao ser visto de perto. Seus olhos são descritos como extremamente hipnotizantes, capazes de paralisar quem ousa fitá-los diretamente.
Aqueles que dizem ter cruzado seu caminho dizem que uma sensação de pavor profundo os dominou, como se estivessem sendo atraídos por uma força invisível, incapazes de escapar. Alguns dizem ouvir um canto suave, quase como um sussurro, que os hipnotiza, levando-os a segui-la para dentro das águas ou para as profundezas da floresta. Esses relatos são perturbadores, especialmente porque muitos dos que afirmam ter visto a mulher serpente desaparecem misteriosamente logo depois. Em algumas graças, corpos jamais foram encontrados, aumentando ainda mais o mistério sobre o que acontece com aqueles que sucumbem ao encanto mortal da princesa amaldiçoada. A transformação de princesa a serpente é a característica mais assustadora da lenda, e o que mais aterroriza aqueles que conhecem a história é a transformação da princesa em uma criatura metade humana, metade serpente. Ao cair da noite, sua aparência muda de forma sinistra. Embora ela continue com o rosto e parte superior do corpo de uma mulher, suas pernas se transformam em uma enorme cauda de serpente. Relatos de testemunhas falam sobre o momento da transformação, quando, ao tentar fugir dela, as pessoas notam que seus passos não fazem barulho, e sua cauda começa a se arrastar pela areia. Essa transição entre o belo e o grotesco é o que muitas vezes captura suas vítimas, presas entre o fascínio e o terror. Nesse estado híbrido, a mulher serpente exibe todo o seu poder, arrastando suas presas para as profundezas das águas ou florestas, de onde jamais retornaram. Por que a mulher serpente atrapalha? Há várias teorias sobre o motivo da princesa amaldiçoada, agora transformada na mulher serpente, continue vagando pelas praias de Algodoal. Alguns dizem que ela busca vingança. Como foi rejeitada e amaldiçoada, seu espírito nunca encontrou a paz, e ela se ressente dos vivos, especialmente aqueles que são felizes e que têm aquilo que ela perdeu, liberdade e humanidade. Sua Eterna fala sobre um corpo que é metade humano e metade besta, é uma fonte de profundo sofrimento, e ela busca fazer outros compartilharem de sua dor. Outros acreditam que a mulher serpente não tem interesse maléfico, mas sim trágico. Ao atrair os incautos para seu domínio, ela estaria buscando companhia, já que foi condenada à solidão eterna. Seus atos, embora pareçam cruéis, seriam motivados pelo desespero de uma vida interminável e sem qualquer conforto humano. Seria ela realmente uma vilã, ou apenas uma vítima de uma maldição terrível? Alguns estudiosos do folclore local sugerem que a maldição pode ser quebrada, mas o método para isso permanece desconhecido. Até que isso aconteça, a mulher serpente continua a vagar por Algodoal, assombrando quem cruza seu caminho. A verdade por trás da lenda. Um chamado ao mistério. Será que você teria coragem de visitar Algodoal e encarar a verdade por trás dessa lenda sombria? Muitos que ouviram essa história se questionam: será que é apenas um mito, ou existe algo mais profundo por trás dessa lenda? Teria a mulher serpente realmente existido, ou seria apenas uma história criada para assustar os curiosos? Ao longo de nossa jornada, descobrimos que essa lenda se conecta com outras histórias de assombrações e maldições em todo o Brasil. Prepare-se para ser transportado ao coração de Algodoal, onde a beleza natural se mistura com o terror sobrenatural, e onde aqueles que ousam desafiar o desconhecido podem nunca mais retornar. Mas cuidado! Ao saber desta verdade sobre a lenda da mulher serpente, pode ser tarde demais para escapar. Você tem medo do escuro? Prepare-se para ter arrepios com as lendas urbanas mais assustadoras do mundo. Neste vídeo, vamos explorar histórias que vão te deixar com os cabelos em pé e te fazer pensar 2 vezes antes de sair de casa à noite. Loira do banheiro. Uma figura feminina pálida e de longos cabelos loiros que habita os banheiros, principalmente os de escolas e hospitais. A lenda conta que, para invocá-la, é preciso entrar sozinho em um banheiro, apagar as luzes e repetir seu nome 3 vezes em frente ao espelho. Casos relatados. Além do caso do grito no espelho e da presença gelada, há relatos de pessoas que afirmam ter visto a loira através do reflexo do espelho, com um sorriso macabro. Outros descrevem um intenso sentimento de angústia e medo ao realizar a invocação. Simbolismo. A loira do banheiro simboliza o medo do desconhecido, o medo da morte e a ansiedade da adolescência. A figura da mulher loira, associada à beleza e à juventude, contrasta com a imagem assustadora da loira do banheiro, representando a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. Homem do saco. Um homem misterioso e alto, vestido com um saco preto que cobre todo o corpo.
Ele ronda as ruas, especialmente à noite, atraindo crianças com doces ou brinquedos, prometendo levá-las para lugares mágicos. No entanto, suas intenções são sinistras e as crianças que o acompanham nunca mais são vistas. Casos relatados. Há inúmeros relatos de crianças que desapareceram após serem vistas conversando com um homem misterioso vestido de preto. Em algumas histórias, o homem do saco é descrito como tendo olhos brilhantes e uma voz rouca e amedrontadora. Simbolismo. O homem do saco simboliza os perigos que podem ameaçar as crianças, como sequestros e violência. Ele serve como um aviso para que as crianças sejam cuidadosas e obedeçam aos seus pais. A figura do saco representa o anonimato e o desconhecido, aumentando o terror da lenda. Lobisomem. Uma criatura que se transforma em um lobo durante a lua cheia, geralmente por causa de uma maldição ou mordida de outro lobisomem. O lobisomem é descrito como uma criatura selvagem e sanguinária, com uma sede insaciável por carne humana. Casos relatados. Ao longo da história, houve inúmeros relatos de ataques atribuídos a lobisomens, especialmente em épocas de crise ou epidemias. Em algumas regiões, a figura do lobisomem era associada a pessoas que apresentavam comportamentos estranhos durante a lua cheia, como avidez por carne ou comportamento agressivo. O lobisomem simboliza a dualidade entre o homem e o animal, a perda de controle e a natureza selvagem. Ele representa o medo do desconhecido e o medo da transformação. A lua cheia, por sua vez, está associada à loucura, à magia e ao misticismo. Maria Sangrenta. Maria Sangrenta, também conhecida como Bruxa de Éfiro, é uma figura feminina alta e magra, com longos cabelos negros e olhos vermelhos brilhantes. A lenda conta que ela foi brutalmente assassinada e agora vaga pela noite em busca de vingança, atacando principalmente homens que a desrespeitam. Em diversas regiões, há relatos de desaparecimentos misteriosos de homens, encontrados posteriormente com ferimentos profundos e sinais de violência. Esses casos são frequentemente atribuídos a Maria Sangrenta, que seria a responsável por esses crimes. Maria Sangrenta simboliza a justiça, a vingança e a força das mulheres. Ela serve como um aviso sobre as consequências da violência contra as mulheres. A figura de Maria Sangrenta, com sua aparência sinistra e sua busca por vingança, representa o lado sombrio da natureza humana e a necessidade de justiça. Corpo seco. O corpo seco é uma figura esquelética, coberta por uma pele seca e rachada. A lenda conta que ele foi amaldiçoado a vagar eternamente pela terra, sedento por água. Ele aparece em locais secos e áridos, aterrorizando as pessoas e causando secas. Em regiões com longos períodos de secas, há relatos de aparições do corpo seco, associadas a um aumento da aridez e à morte de animais. Alguns relatos descrevem o corpo seco como uma figura alta e esguia, com olhos ocos e uma voz rouca e gutural. O corpo seco simboliza a importância da água para a vida e as consequências das secas. Ele também representa a punição divina e a justiça cósmica. A figura do corpo seco serve como um lembrete para que as pessoas valorizem os recursos naturais e evitem o desperdício. Chupa-cabra. O chupa-cabra é uma criatura criptozoológica, descrita como um animal bípede com espinhos nas costas e uma boca cheia de dentes afiados. Ele é conhecido por atacar animais de fazenda, sugando-lhes o sangue. Os relatos sobre o chupa-cabra variam muito, desde animais mortos com marcas estranhas até avistamentos da criatura. A maioria dos casos pode ser explicada por ataques de outros animais ou por fenômenos naturais. O chupa-cabra simboliza o medo do desconhecido e o temor diante da natureza. A figura do chupa-cabra, com sua aparência bizarra e seus ataques sangrentos, representa a força destrutiva da natureza e a fragilidade da vida. Slenderman. O Slenderman é uma criatura esguia e alta, com braços anormalmente longos e uma cabeça completamente branca, sem rosto. Originado como um meme da internet, ele rapidamente se tornou uma figura central em diversas histórias de terror, sendo associado a desaparecimentos e perturbações mentais. Os casos relacionados ao Slenderman são, em sua maioria, ficcionais e fazem parte de histórias e jogos criados por fãs. No entanto, há casos reais de jovens que cometeram crimes violentos, alegando terem sido influenciados pelo Slenderman. O Slenderman simboliza o medo do desconhecido, a ansiedade e a solidão. Sua aparência esguia e sem rosto o torna uma figura enigmática e aterrorizante, representando a parte mais obscura da mente humana. La Llorona.
La Llorona é uma mulher que, segundo a lenda, afogou seus próprios filhos em um rio e agora vaga pelas noites, lamentando a perda de seus filhos. Seu choro ecoa pelos rios e lagos, aterrorizando quem a ouve. Há inúmeros relatos de pessoas que afirmam ter ouvido o choro de La Llorona à noite, perto de rios e lagos. Em algumas culturas, acredita-se que La Llorona sequestra crianças que se aproximam demais da água. La Llorona simboliza a culpa, a perda e a dor da maternidade. Sua história serve como um alerta para os pais sobre a importância de cuidar de seus filhos. A figura de La Llorona, com seu choro lamentável, representa a tristeza e a angústia. Bloody Mary. Bloody Mary é uma figura feminina pálida e desfigurada, que aparece em espelhos quando seu nome é invocado 3 vezes. A lenda conta que, ao realizar essa invocação, Bloody Mary sai do espelho e ataca a pessoa que a invocou. Há inúmeros relatos de pessoas que afirmam ter visto Bloody Mary no espelho, descrevendo-a como uma figura horrível e aterrorizante. Alguns relatos mencionam arranhões e marcas no corpo após a invocação, atribuídas a Bloody Mary. Bloody Mary simboliza o medo do desconhecido e a curiosidade mórbida. A figura de Bloody Mary, com seu rosto desfigurado e sua aparição repentina, representa o lado sombrio da mente humana e os perigos da curiosidade excessiva. Kushizaki Onna. Kushizaki Onna é uma mulher japonesa desfigurada, com a boca cortada de orelha a orelha. Ela aborda as pessoas na rua e pergunta se a acham bonita. Se a resposta for negativa, ela corta a boca da vítima para ficar igual a ela. Se a resposta for positiva, ela abre sua boca enorme e faz o mesmo. Os relatos sobre Kushizaki Onna são mais comuns no Japão e envolvem descrições de uma mulher mascarada abordando pessoas em ruas escuras. Kushizaki Onna simboliza os padrões de beleza e as pressões sociais presentes na cultura japonesa. A figura da mulher desfigurada representa a rejeição e a busca por aceitação. 28 anos se passaram desde que o mundo foi engolido por uma infecção mortal. As cidades tornaram-se cemitérios abertos, onde os escombros escondem horrores e os ventos carregam sussurros dos que já não vivem e dos que ainda não morreram. Em meio às ruínas surge Kelson, um homem marcado pelas cicatrizes da sobrevivência. Ele caminha entre os destroços de um passado que insiste em assombrar o presente, observando corpos em decomposição e ouvindo ecos de gritos esquecidos. Sua voz narra o mundo quebrado, um lugar onde a esperança já não é bem-vinda. Kelson relembra os primeiros dias do colapso. A queda das capitais, o silêncio das comunicações, o desespero estampado nos rostos das famílias, tentando fugir de algo que não podia ser vencido. Agora, a humanidade vive nas sombras, escondida, faminta e armada, tentando não enlouquecer com a lembrança de um tempo onde viver era natural. Cada passo é uma roleta russa contra a morte e contra os mortos que caminham. Em um abrigo subterrâneo, Jenny enfrenta uma decisão impossível. Um jovem, que pode ser seu filho, está prestes a partir em uma missão suicida. Ela reluta, chora, grita, mas no fundo sabe, ele precisa ir. Alguém garante que ele está pronto. Mas pronto para quê? Para matar, para morrer ou para encarar um mundo onde a compaixão pode ser fatal? Enquanto o garoto se prepara do lado de fora, criaturas se arrastam pela noite, atraídas por qualquer som, qualquer cheiro, qualquer vida. O plano é atravessar o continente esquecido, uma zona há muito abandonada por qualquer forma de civilização. Lá, dizem, não existe salvação, apenas terra contaminada, cidades desfeitas e silêncio repleto de presenças ocultas. Os sobreviventes se armam com facas, armas de fogo enferrujadas e coletes improvisados. Roupas rasgadas e olhos arregalados revelam que a guerra não foi vencida, apenas adiada. Um mantra é repetido como ritual. Conte os passos, conte as balas, não olhe para frente. A caminhada começa, a cada esquina um susto, a cada ruído um susto maior. Eles atravessam florestas carbonizadas, túneis mergulhados na escuridão e prédios onde o perigo não é apenas físico, é mental. Quando os primeiros mortos-vivos aparecem, a tensão explode. Disparos ecoam pela noite.
Os infectados, rápidos e sedentos, caem sobre o grupo. Sangue espirra nas paredes enquanto gritos se misturam ao som seco dos tiros. Um dos sobreviventes é mordido e não há tempo para piedade. No segundo dia, o grupo encontra resistência em uma escola abandonada. Lá dentro, dezenas de mortos adormecidos aguardam, imóveis, até o menor movimento. Um deles tropeça e o caos começa. Kelson lidera o combate disparando sem hesitar. Jenny cobre a retaguarda, lutando com uma faca ensanguentada. O jovem, inexperiente, hesita, até que precisa matar para não morrer. A inocência se perde com o primeiro disparo certeiro. Cansados e feridos, os sobreviventes se abrigam em uma igreja destruída. Mas ali, ao invés de paz, encontram outro pesadelo. Um sacerdote de olhos insanos que prega o fim como salvação. Ele grita sobre o dia do julgamento, sobre o sacrifício como purificação. Seus seguidores, vestidos com trapos manchados de sangue, cercam o grupo. Uma nova luta se inicia, não contra os mortos, mas contra os vivos que perderam a razão. O culto quer limpar a terra com fogo e lâminas. Eles acreditam que os infectados são a mão de Deus e que quem resiste deve ser punido. Em uma batalha brutal, o grupo de Kelson se defende com o que tem: tiros, explosões e corpos caindo. Os mortos se juntam ao caos, atraídos pelo barulho, e uma guerra tripla se forma. Os fiéis fanáticos, os vivos desesperados e os mortos famintos. A igreja vira um inferno. Com perdas pesadas, os sobreviventes escapam. Restam poucos. O garoto agora carrega um olhar diferente, mais duro, mais vazio. Jenny não diz uma palavra, apenas o segura pela mão. O grupo, cada vez menor, atravessa mais um túnel, iluminado apenas por tochas improvisadas. Sons rastejantes o cercam. A qualquer momento, mais uma emboscada pode ocorrer. A tensão é constante, não há descanso. Em uma fábrica abandonada, o grupo encontra abrigo. Lá descobrem registros antigos da infecção, fotos, vídeos, experimentos. A verdade é mais horrível do que imaginaram. A praga não foi um acidente, foi um experimento fora de controle. E talvez ainda esteja acontecendo em algum lugar. Mas não há tempo para entender. Um alarme se ativa e, em segundos, dezenas de mortos invadem o local. A luta final começa. Cada sobrevivente gasta suas últimas balas, seus últimos gritos. Kelson, coberto de sangue, protege Jenny e o garoto com tudo que tem. Explosões sacodem o prédio. Criaturas em chamas continuam avançando, mesmo queimando vivas. No meio do caos, o garoto encontra uma saída e todos correm. Mas nem todos saem vivos. No amanhecer seguinte, Kelson observa o horizonte. Em sua expressão não há vitória, apenas cansaço e certeza. Ele murmura: existem muitos tipos de morte, e algumas são melhores que outras. O garoto caminha sozinho por uma estrada coberta de neblina. Ao fundo, sons de tiros, e um grito abafado que se perde no vento. O silêncio volta, mas o terror, esse nunca vai embora. Neste mundo onde os mortos não descansam e os vivos lutam para não perder a alma, a única verdade é que a guerra nunca acabou. Ela apenas mudou de forma e continua sempre. A lenda urbana de O Carona do Além é uma das histórias sobrenaturais mais conhecidas e assombrosas do folclore moderno. Em várias partes do mundo, versões dessa narrativa são contadas em rodinhas de amigos, principalmente em noites de lua cheia ou dias nublados. A trama comum envolve um motorista que dirige por uma estrada deserta e mal iluminada, vendo uma figura misteriosa pedindo carona. Em alguns casos, é uma mulher de branco, mas na maioria das vezes, o caroneiro fantasmagórico é descrito como um homem sombrio, vestido de preto, com uma aparência pálida e vazia. Ao avistá-lo, o motorista sente um calafrio, como se o ar se tornasse pesado, mas, intrigado, decida parar o carro e oferecer ajuda. A partir daí, uma série de eventos inexplicáveis começa a assombrá-lo. Ao entrar no carro, o carona permanece em silêncio. O motorista tenta puxar conversa,
mas a figura enigmática raramente responde, limitando-se a olhares penetrantes e gestos vagos. Em algumas versões, o passageiro deixa escapar uma única frase, dizendo algo como: "Estou apenas de passagem" ou "Vamos ao mesmo destino". Esse comentário, aparentemente inofensivo, deixa o motorista com uma sensação estranha, mas ele ignora as perturbações iniciais, acreditando ser apenas um viajante excêntrico. À medida que avançamos pela estrada, o clima sombrio e a presença silenciosa do passageiro começam a gerar uma ansiedade crescente. Conforme o tempo passa, o motorista começa a notar coisas estranhas. O retrovisor parece mostrar o carona com uma aparência ainda mais sombria do que antes. A pele parece mais pálida, os olhos mais fundos, segundo como se estivesse perdendo algo a cada. O medo começa a crescer, mas o motorista mantém a calma, decidido a cumprir a carona. Contudo, em algum momento, ele percebeu que o passageiro estava ausente sem qualquer explicação. Em um instante, o banco traseiro fica vazio, e o silêncio dentro do carro se torna perturbador. Com o coração acelerado, ele olhou ao redor, tentando entender o que aconteceu. O carro, que antes parecia comum, agora parece uma prisão em movimento, e o motorista sente o peso de uma presença invisível. Algumas versões contam que o motorista tenta acelerar para fugir da sensação de terror, mas problemas mecânicos podem ocorrer. O carro se recusa a obedecer, o motor falha, os faróis piscam, e em uma das curvas, ele perde o controle. O carro capota, e, no último instante, ele vê novamente a carona ao seu lado, como se estivesse esperando por ele. Nesse ponto, a lenda sugere que o motorista está, na verdade, à beira da morte e que o passageiro sombrio não era outro senão uma personificação da própria morte, aguardando o momento certo para levá-lo ao além. Nas adaptações brasileiras da lenda, especialmente em regiões como Sul e Sudeste, as pessoas relatam histórias de encontros com esse tipo de carona sobrenatural em locais específicos, conhecidos por sua atmosfera sombria, como estradas rurais ou rodovias próximas a cemitérios. As lendas locais acrescentam detalhes que reforçam o aspecto cultural e psicológico dessa história. Muitas vezes, esses contos são relembrados em dados como o Dia de Finados, quando a conexão com o além e o respeito pelos mortos estão em evidência. A ideia de ser acompanhado por um espírito que simboliza a morte mexe com o psicológico das pessoas. No fundo, a lenda de O Carona do Além aborda o medo universal do desconhecido, da morte, e da jornada solitária para o outro lado. O carona é um lembrete sombrio de que ninguém pode fugir do inesperado e de que a linha entre a vida e a morte é tênue, podendo ser cruzada a qualquer momento, sem aviso. Algumas versões mais sombrias sugerem que o motorista, ao perceber o destino final da viagem, acaba aceitando seu fim. Ele compreende que a carona foi um anúncio do próprio destino. O final abrupto, no qual o protagonista percebe que está morto, traz uma reviravolta que choca a audiência e deixa uma sensação de desconforto. Trata-se de uma lição macabra sobre a fragilidade da vida, lembrando que todos, em algum momento, terão que embarcar nessa viagem sem retorno. Para quem gosta de histórias como essa, o mistério de O Carona do Além é fascinante. Com suas múltiplas versões e interpretações, a lenda continua viva, alimentando o imaginário popular e reforçando o medo daquilo que não podemos ver ou entender completamente. Você já ouviu falar da mula sem cabeça? Uma das figuras mais assustadoras do folclore brasileiro. Mas será que você conhece a origem dessa lenda? Hoje, vamos explorar a história sombria por trás desse ser amaldiçoado e descobrir como um amor proibido se transformou em uma das mais terríveis punições sobrenaturais. A origem sombria da mula sem cabeça. Amor proibido e castigo sobrenatural. A mula sem cabeça, como muitos já sabem, é uma mulher que foi amaldiçoada. De acordo com a lenda, ela se transforma em uma criatura assustadora todas as noites de quinta para sexta-feira. Ao invés de uma cabeça, uma chama de fogo brota de seu pescoço, enquanto ela corre, relinchando de forma aterrorizante, pelos campos e florestas. Mas o que poucas pessoas sabem é o que levou essa mulher a sofrer uma maldição tão terrível. A origem da mula sem cabeça está enraizada em questões de amor, culpa e castigo, e como muitas lendas, tem variações dependendo da região do Brasil. Dizem que a mulher que se torna mula sem cabeça era, na verdade, uma jovem apaixonada. Ela teria se envolvido com um padre, em um relacionamento proibido pela igreja.
Na época, o amor entre um padre e uma mulher era visto como um grave pecado. Como punição por sua transgressão, essa mulher foi amaldiçoada, condenada a se transformar em uma criatura monstruosa para sempre. Essa punição, dada por autoridades religiosas ou entidades sobrenaturais, variava de acordo com as crenças locais. Mas a ideia de uma mulher sendo condenada por amar alguém que não podia ter é um tema recorrente em várias lendas. Mas por que essa lenda sobreviveu por tanto tempo? A mula sem cabeça representa não apenas o medo da punição divina, mas também o controle sobre os desejos humanos. Durante muitos séculos, o relacionamento com padres era visto como um tabu absoluto, e essa história servia como uma advertência para as mulheres sobre os perigos de violar as regras. Além disso, a imagem da mula correndo furiosa pelos campos, sem cabeça, pode simbolizar a perda da razão, a desordem que surge quando os limites da sociedade são quebrados. É uma mistura de medo, culpa e mistério. Embora essa lenda tenha surgido há séculos, ainda é muito falada nos dias de hoje, especialmente em regiões do interior do Brasil. Histórias de pessoas que viram a mula sem cabeça ou ouviram os relinchos à noite são transmitidas de geração em geração. É uma daquelas lendas que permanece viva na imaginação coletiva, um lembrete do nosso passado, de nossas crenças e medos. Hoje, a mula sem cabeça também é vista como uma representação do folclore brasileiro, uma parte importante da nossa identidade cultural, junto com outras criaturas como o saci e o curupira. Seja uma história de advertência, uma representação cultural ou um conto assustador para as noites escuras, a mula sem cabeça continua a intrigar e assustar gerações. Talvez o verdadeiro poder dessa lenda não esteja na criatura em si, mas no que ela nos faz pensar sobre as consequências de nossos próprios desejos e escolhas. Então, na próxima vez que você ouvir um relincho à noite, pense bem antes de investigar o que está por trás desse som. Pode ser apenas o vento, ou pode ser algo muito mais assustador. Até a próxima! Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história assustadora do folclore brasileiro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Descubra as lendas sombrias de freiras amaldiçoadas, conventos assombrados e histórias reais que inspiraram o terror no cinema. Prepare-se para mergulhar nas lendas que inspiraram o terror no cinema e descobrir por que as freiras, com suas vestes religiosas, são figuras tão impactantes em histórias de horror. Afinal, o que é mais assustador do que o desconhecido que se esconde por trás da fé? As freiras, tradicionalmente associadas à pureza e devoção, se tornaram figuras centrais em lendas sombrias que misturam o sobrenatural com o terror religioso. Em filmes como Imaculada e A Primeira Profecia, esses mitos ganham vida, trazendo à tona histórias de conventos assombrados e freiras amaldiçoadas que aterrorizam até os mais céticos. Mas quais são as raízes dessas narrativas assustadoras? Ao longo da história, muitos conventos antigos foram cercados por rumores de serem amaldiçoados. Alguns afirmam ouvir cânticos à noite, mesmo quando os edifícios estão vazios. Histórias reais de conventos assombrados relatam freiras fantasmagóricas vagando pelos corredores, atormentadas por pecados de vidas passadas. Essas lendas alimentam a imaginação e o medo, inspirando filmes e livros de terror. Uma das histórias mais perturbadoras é a de uma freira demoníaca que supostamente assombrava um convento medieval. Dizem que ela foi amaldiçoada após quebrar seus votos e agora aparece como um espírito vingativo, espalhando pavor entre os moradores locais. Casos sobrenaturais envolvendo conventos isolados não são apenas ficção. Há registros documentados que relatam possessões e eventos inexplicáveis. Mas por que as freiras aparecem com tanta frequência em histórias de terror? Talvez seja o contraste entre a santidade esperada e a escuridão revelada em lendas sobrenaturais. Filmes como A Freira e Demônios no Convento exploram exatamente essa dualidade, mostrando como a fé e o medo se cruzam de forma inquietante. Os conventos abandonados são um cenário comum para essas histórias. Muitos acreditam que espíritos inquietos habitam esses locais sagrados, transformando o que deveria ser um refúgio de paz em epicentros de atividade paranormal. As lendas de conventos antigos falam de freiras amaldiçoadas por seus pecados, incapazes de encontrar descanso mesmo após a morte. E não são apenas os filmes que se inspiram nessas lendas.
Documentários e relatos de testemunhas reforçam a ideia de que esses mitos têm base na realidade. A frase "freiras amaldiçoadas por seus pecados" se repete em diversos relatos, criando uma aura de mistério e medo ao redor dessas figuras. Para os entusiastas do terror, essas histórias oferecem o equilíbrio perfeito entre mistério e horror. Por que as freiras aparecem em histórias de terror? Talvez seja porque elas personificam um conflito eterno entre luz e escuridão, um tema que fascina e aterroriza em igual medida. Os mitos de freiras demoníacas e conventos assombrados continuam a inspirar novas produções cinematográficas, como A Primeira Profecia. Essas histórias são um lembrete de que até mesmo os locais mais sagrados podem abrigar segredos sombrios e forças sobrenaturais. Ela deixou a porta do sótão entreaberta. Horas depois, ninguém mais ouviu sua voz. Marina se mudou para a colina de Pedra Alta, buscando paz, mas encontrou silêncio demais. A casa era velha, gélida e parecia respirar pelas frestas das paredes. Desde a primeira noite, ela ouviu passos no andar de cima. Subia, checava cômodo por cômodo, mas nunca havia ninguém. Só o som, repetido, intencional. No porão, encontrou um baú com diários antigos. Cada um relatava horrores idênticos. Vozes na madrugada, sombras que sussurravam nomes, e um espelho que mostrava imagens distorcidas. Um dos textos dizia: "Ela só aparece quando você sente medo, e ela adora o cheiro de quem treme." Na terceira noite, Marina viu sua imagem piscar no espelho, mas seu corpo não se moveu. Ao olhar de novo, o reflexo sorriu sozinho. A partir daí, a casa mudou. As luzes acendiam sozinhas, objetos trocavam de lugar, e toda madrugada a vitrola tocava uma canção de ninar, gravada com voz infantil e chorosa. Determinada a entender, ela abriu o sótão mesmo com as correntes. Lá dentro, encontrou um canto marcado com símbolos no chão e um espelho negro, sem reflexo. Ao tocá-lo, uma sensação de desmaio, como se algo tivesse atravessado seu corpo. Naquela noite, ela sonhou que fugia de alguém com olhos costurados e dentes quebrados que sussurrava: "Você já era minha antes de nascer." As câmeras que instalou captaram o impossível, ela dormindo, enquanto outra Marina vagava pela casa. Dias depois, viu seu reflexo piscar de novo, mas ela não piscou. O terror tomou forma. Algo havia saído do sótão, algo que queria viver em sua pele, respirar por ela, enganar a todos. Marina queimou os diários, mas eles reapareceram. Trocou as fechaduras, mas portas continuavam se abrindo sozinhas. Quando tentou fugir, a estrada desapareceu do GPS. Estava presa, e a casa parecia cada vez mais viva. Uma noite, gritos foram ouvidos. A polícia encontrou a casa vazia. Só a cadeira de balanço se movia lentamente, como se alguém ainda estivesse sentado ali. O nome de Marina sumiu dos registros da escola, mas no Google Maps a casa ainda mostra uma atualização recente, com o rosto dela, sem olhos. Dizem que a casa se alimenta de identidades, que lá dentro o tempo dobra e o medo vira carne. Aqueles que entram raramente saem, e quando saem, não são mais os mesmos. Você ainda abriria a porta do sótão? No coração de Rhode Island, na gélida Nova Inglaterra do final do século XIX, havia um pequeno vilarejo assolado pelo medo. A tuberculose, conhecida na época como consunção, dizimava famílias inteiras sem piedade. Essa doença devastadora, que drenava lentamente a vida de suas vítimas, era tão misteriosa que muitos acreditavam que forças sobrenaturais estavam por trás dela.
Foi nesse cenário que surgiu a história de Mercy Brown, uma jovem que, mesmo após a morte, seria acusada de ser um vampiro, um monstro que aterrorizava sua própria família. A tragédia começou em 1883, quando George Brown, um fazendeiro respeitado na comunidade, perdeu sua esposa, Mary Elisa, para a tuberculose. A doença, lenta e implacável, levou ao sofrimento, deixando George viúvo com seus filhos para cuidar. Pouco tempo depois, a filha mais velha, Mary Olive, também sucumbiu à doença, aumentando o peso do luto sobre a família. A perda era insuportável, mas as sombras ainda emparelhavam sob os Brown. O tempo passou e o filho mais novo, Edwin, começou a apresentar os mesmos sintomas: febre, fraqueza, tosse constante e uma aparência cada vez mais pálida. Na tentativa de salvá-lo, George invejou Edwin ao Colorado, onde o ar fresco e as montanhas eram considerados uma cura potencial. Contudo, enquanto Edwin buscava melhorar, outra tragédia se abateu sobre a família. Mercy Brown, a filha caçula, uma jovem vibrante de apenas 19 anos, adoeceu rapidamente no inverno de 1892. Em poucas semanas, ela foi consumida pela tuberculose e faleceu no dia 17 de janeiro. Mercy era descrita como uma jovem bela, cheia de vida, que iluminava a casa dos Brown mesmo em tempos difíceis. Sua morte foi um golpe final para George, que agora enfrentava o desespero de perder toda a sua família. Naquela época, a medicina era limitada e o desconhecimento sobre a tuberculose permitia que o medo e a superstição prosperassem. Os vizinhos chegaram a suspeitar que algo estava errado. Era incomum que tantas pessoas de uma mesma família morressem de maneira tão trágica e rápida. Surgiram barcos de que um dos membros da família Brown não havia realmente morrido, mas sim retornado dos mortos como um vampiro, drenando a vida dos outros. Essas opiniões em vampiros não eram novidade na Nova Inglaterra. Num período anterior, outras comunidades já realizaram rituais macabros para lidar com suspeitas de vampirismo, incluindo a exumação de cadáveres. Para os habitantes locais, a solução era clara. Os mortos precisavam ser examinados para garantir que não causassem a morte dos vivos. George, um homem devastado pela dor e esperado pelos rumores crescentes, aparece com relutância na realização do ritual. A motivação era salvar Edwin, que havia retornado do Colorado ainda mais doente e parecia estar à beira da morte. Talvez, pensei George, essa fosse a única chance de preservar o que restava de sua família. A exumação sombria. No dia 18 de março de 1892, em uma manhã fria e nublada, uma pequena comitiva se reuniu no cemitério local de Exeter. O grupo incluía George Brown, o médico da família, um jornalista do Providence Journal e vários companheiros armados com estacas e ferramentas de escavação. O objetivo era simples, mas macabro: abrir os túmulos de Mary Elisa, Mary Olive e Mercy Brown para verificar se algum deles era um vampiro. Os primeiros túmulos a serem abertos foram os de Mary Elisa e Mary Olive. Como esperado, ambos os corpos estavam em estado avançado de decomposição, o que levou a qualquer suspeita sobre eles. No entanto, quando o túmulo da Misericórdia foi aberto, algo inexplicável aconteceu. Mercy foi enterrada apenas 2 meses antes, durante o inverno rigoroso, e seu corpo foi surpreendentemente bem preservado. Sua pele parecia intacta, quase viva. Havia sangue fresco em seu coração, e suas unhas e cabelos cresceram. Para os supersticiosos presentes, isso foi uma prova irrefutável de que Mercy era um vampiro. A comoção tomou conta da multidão. Convencidos de que Mercy estava drenando a vida de Edwin, os presentes decidiram realizar um ritual macabro para destruir o suposto vampiro. Sob a orientação do médico e dos moradores mais supersticiosos, o coração de Misericórdia foi retirado de seu corpo. Em seguida,
Ele foi queimado em uma fogueira, junto com ervas consideradas profiláticas. As cinzas do coração de Mercy foram então misturadas em um líquido e dadas a Edwin para beber. Esse ato, conhecido como cura do vampiro, era uma prática comum nas comunidades rurais da Nova Inglaterra durante o século XIX. Acreditava-se que consumir as cinzas do coração de um vampiro poderia quebrar sua influência maligna. Infelizmente, o ritual não trouxe os resultados esperados. Edwin faleceu pouco tempo depois, e a família Brown ficou completamente dizimada. George, agora completamente sozinho, foi deixado para lidar com o peso de suas perdas e com a consciência de que havia profanado o corpo de sua própria filha. A repercussão. O caso de Mercy Brown ganhou atenção nacional, com jornais de todo o país publicando matérias sobre o último vampiro da Nova Inglaterra. A história se tornou um símbolo do medo e da superstição que dominava as comunidades rurais na época. Mesmo para os padrões da época, o ritual realizado no cemitério de Exeter foi considerado extremo e grotesco. Muitos historiadores acreditam que a preservação do corpo de Misericórdia foi resultado das condições do solo congelado, que retardaram o processo de conclusão. No entanto, para os moradores da época, a ciência pouco importava. A crença no sobrenatural era mais forte do que qualquer explicação racional. O túmulo de Mercy Brown ainda existe e é frequentemente visitado por curiosos e entusiastas do paranormal. Sua história atraiu não apenas o folclore local, mas também obras literárias e culturais. É amplamente aceito que o caso de Mercy Brown foi uma das inspirações para Bram Stoker ao escrever seu clássico Drácula. Hoje, a história de Misericórdia serve como um lembrete sombrio de como o medo e a superstição podem levar as pessoas a cometer atos extremos. É um eco de uma época em que a ciência ainda lutava para vencer as trevas da ignorância, e o sobrenatural parecia ser a única explicação para o inexplicável. Mercy Brown não era um vampiro, mas sua história vive como uma das lendas mais assustadoras e intrigantes da história americana. E, para muitos, sua figura continua a assombrar as noites escuras da Nova Inglaterra, como um símbolo do terror que não pode ser enterrado, nem mesmo com o passar dos séculos. Névoa rastejava pelo chão de pedra, densa e espectral, como se quisesse esconder os segredos enterrados na terra amaldiçoada. O vento soprava através das árvores retorcidas, sussurrando um aviso aos incautos que se aventurassem ali. No coração da floresta esquecido pelo tempo, uma mansão ergue-se em ruínas, seus muros cobertos de trepadeiras e cicatrizes de um passado sombrio. Dentro dela, um grupo de estudiosos busca respostas para uma lenda antiga, mas o que eles encontram é um destino pior do que a morte. Dizem que há séculos, naquela mesma casa, 12 mortais selaram um pacto proibido, banhando-se no sangue de uma entidade cujo nome foi apagado da história. Um ritual secreto, realizado sob a luz de velas negras e cânticos ancestrais, concedeu-lhes a vida eterna, mas a um preço terrível. O pacto não apenas os libertou da morte, mas também os aprisionou em uma existência de horror, obrigando-os a cumprir um dever sombrio, manter o segredo a qualquer custo. Aqueles que planejaram revelar a verdade nunca foram vistos novamente. Os estudiosos que ousaram investigar esse mistério agora encontram sinais perturbadores ao redor da mansão, símbolos arcanos gravados nas paredes, murmúrios que ecoam pelos corredores vazios e uma sensação sufocante de que algo ou alguém os observam das sombras. Mas o verdadeiro terror começa quando um deles desaparece sem deixar rastros, exceto por uma única gota de sangue a fresco no chão de mármore. O pacto acreditavam ser uma história esquecida, mas ele nunca foi quebrado. Ele ainda está ativo. A cada noite, os membros restantes do grupo manifestam a presença se aproximando. Portas se trancam em privacidade. Reflexos nos espelhos não dependem dos movimentos reais. E então, um por um, eles começaram a perceber uma verdade aterrorizante. Eles não são os caçadores dessa história. Eles são as presas. Algo desesperado dentro de casa quer garantir que o segredo continue enterrado.
e está disposto a derramar sangue para isso. Um dos sobreviventes encontra um diário escondido nas tábuas do chão, contendo confissões escritas com uma caligrafia frenética. Não existe liberdade para os que sabem. O pacto é uma maldição. O sangue é a chave. Palavras enigmáticas que apenas aumentam o desespero, enquanto passos ecoam no vazio. Eles tentaram fugir, mas a mansão parece se dobrar sobre si mesma, transformando cada saída em um labirinto sem fim. Não há portas, não há janelas, só a voz constante do passado, insistindo que a eternidade não pode ser violada. O tempo se desfaz dentro da mansão. Os estudiosos começam a esquecer quem são, de onde vieram. Sonhos e realidade se misturam até que suas próprias vozes soam distantes, como se já estivessem desaparecendo da existência. Um deles jurou que viu seu próprio reflexo sorrir para ele, mas ele não estava sorrindo. Há algo dentro de casa que deseja que eles permaneçam, talvez para sempre. E então, a verdade final se revela. O pacto nunca foi apenas sobre os 12 imortais. Era um ciclo de sangue, de sacrifícios, de novas almas condenadas a cada geração. O segredo não era apenas sobre como os imortais se tornaram o que são, mas sobre como eles se alimentaram. E agora, os estudiosos não são mais apenas visitantes. Eles são a próxima oferta ao ritual eterno. O grito de um deles ecoa pela mansão, mas ninguém jamais o ouvirá. Lá fora, a floresta permanece em silêncio. A névoa volta a subir, engolindo a casa uma vez mais. O segredo proibido dos imortais continua intacto, escondido no tempo, esperando a próxima vítima. E talvez ela já esteja sendo escolhida. E aí, curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever.